Entre 1914 e 1918, o mundo assistiu a um dos conflitos mais devastadores da história. Uma guerra que começou na Europa, mas se espalhou por diversos continentes, alterando fronteiras, economias e a vida de milhões de pessoas. Hoje, vamos entender não apenas como a Primeira Guerra Mundial começou, mas também como ela transformou o século XX para sempre. Vem comigo. Primeira Guerra Mundial. As causas, o conflito e as marcas que mudaram o século XX. Hoje, vamos ver que o início do século XX parecia promissor para a Europa. Naquele tempo, a Revolução Industrial já havia transformado a economia e a tecnologia, e os avanços na ciência e nos transportes davam a sensação de que a humanidade vivia uma era de progresso. Entretanto, por trás dessa aparente prosperidade, cresciam rivalidades imperialistas, disputas econômicas, tensões nacionalistas e uma perigosa corrida armamentista. Podemos dizer que as potências estavam armadas até os dentes, presas a alianças militares que, em vez de garantir a paz, preparavam o terreno para uma guerra em escala global. Na época, o imperialismo europeu dividia continentes e explorava recursos, o nacionalismo inflamava discursos e cada país fortalecia seu exército e marinha, esperando o momento certo para impor sua supremacia. Podemos dizer que a Europa era um barril de pólvora prestes a explodir. Da corrida imperialista ao tiro em Sarajevo, o caminho para a Grande Guerra. Naquela época, as rivalidades entre as grandes potências europeias vinham se intensificando há décadas. O imperialismo levava países como Inglaterra, França e Alemanha a disputar colônias, mercados e até matérias-primas. Em 1905 e 1911, a crise do Marrocos colocou França e Alemanha em confronto direto pela influência no norte da África. Ao mesmo tempo, o nacionalismo inflamava movimentos como o pan-eslavismo, liderado pela Rússia, e o pan-germanismo, defendido pela Alemanha. O revanchismo francês, alimentado pela perda da Alsácia-Lorena para a Alemanha em 1871, também mantinha as tensões elevadas. Paralelamente, a corrida armamentista era vista como um sinal de poder. Novos couraçados, canhões de longo alcance, metralhadoras e aviões militares surgiram ano após ano. E para completar, o sistema de alianças dividiu a Europa em dois blocos. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, formada por França, Rússia e Reino Unido. Esse arranjo criou um efeito dominó. Qualquer conflito localizado poderia arrastar várias nações para a guerra. Veremos agora o fato que deu início à guerra, o que a gente chama de estopim. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo por Gavrilo Príncipe, um jovem nacionalista sérvio bósnio ligado ao movimento Mão Negra. O crime levou o Império Austro-Húngaro a acusar a Sérvia de conspiração. E aí, meus amigos, em questão de semanas, o que poderia ter sido um conflito regional se transformou em uma guerra total. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia mobilizou tropas em defesa dos sérvios, a Alemanha declarou guerra à Rússia e à França, e ao invadir a Bélgica, os alemães arrastaram o Reino Unido para o conflito. E assim estava acesa a chama da Primeira Guerra Mundial.
Entre 1914 e 1915, a guerra começou com muito movimento. A Alemanha partiu com tudo, lançou um ataque rápido contra a Bélgica e a França, avançando em direção a Paris. Mas os franceses reagiram e conseguiram barrar esse avanço na famosa Batalha do Marne. A partir daí, o cenário mudou, as frentes de combate se estabilizaram, nenhum lado conseguia vitórias decisivas e a guerra acabou entrando no impasse. De 1915 a 1917, a situação ficou ainda mais pesada. Na região entre Bélgica, França e Alemanha, os soldados passaram a viver dentro de trincheiras, muitas vezes por meses ou até anos. As trincheiras eram lugares úmidos, cheios de ratos, lama, frio e doenças. O dia a dia era marcado por bombardeios constantes. Nesse período, aconteceram batalhas extremamente sangrentas, como a de Summer, em 1916, que sozinha deixou mais de 1 milhão de mortos e feridos. Além disso, novas armas entraram em cena: gás venenoso, tanques e aviões. O resultado: um massacre prolongado, mas sem grandes conquistas de território. E aí chegamos em 1917, um ano decisivo. A Rússia saiu da guerra por causa da Revolução Russa, assinando a paz com a Alemanha. Só que no mesmo ano, os Estados Unidos entraram num conflito. O motivo principal foram os ataques de submarinos alemães contra navios civis, como o Lusitânia, que era norte-americano, e o Paraná, que pertencia ao Brasil. Com os Estados Unidos entrando na briga, a Tríplice Entente ganhou novo fôlego, tanto em termos econômicos quanto militares. Já a Alemanha ficou isolada e sem recursos, o que acabou mudando os rumos da guerra. O Brasil começou a guerra de forma neutra, mas acabou sendo arrastado para o conflito em 1917. O estopim foi quando um submarino alemão afundou o navio mercante brasileiro Paraná. A partir daí, o governo declarou guerra à Alemanha. A participação brasileira não foi gigantesca, mas teve importância simbólica. O país ajudou com patrulhas no Atlântico Sul, em apoio à Marinha Britânica, e ainda enviou médicos e aviadores para a Europa. Foi a primeira vez que o Brasil participou de uma guerra fora do continente americano. Mas a Primeira Guerra não atingiu só os soldados no campo de batalha. A população civil sofreu demais. Milhões perderam familiares, viram suas casas destruídas e enfrentaram a fome. Na Alemanha, por exemplo, alimentos básicos como carne, leite, ovos e até batatas quase não existiam. Quando apareciam, estavam no mercado clandestino e custavam muito caro. Para muita gente, a rotina era ficar horas em filas para conseguir apenas um prato de sopa. A fome, claro, abriu caminho para doenças graves como tuberculose, cólera, tifo e principalmente a terrível gripe de 1918, que matou milhões de pessoas pelo mundo. Com os homens no fronte, quem assumiu o trabalho nas fábricas, nos transportes e nos hospitais foram as mulheres. Esse protagonismo abriu espaço para novas conquistas, principalmente a luta pelo direito ao voto. E logo depois da guerra, países como Reino Unido, Alemanha, Áustria, Bélgica e Estados Unidos reconheceram esse direito. Ou seja, apesar de toda a tragédia, a Primeira Guerra também marcou uma transformação social importante, principalmente para as mulheres. Com os Estados Unidos reforçando a Entente e a Alemanha isolada, a derrota dos impérios centrais tornou-se inevitável. No dia 11 de novembro de 1918, foi assinado o armistício. A guerra finalmente chegava ao fim, mas deixava um rastro assustador. Cerca de 9 milhões de mortos,
20 milhões de feridos e milhões de refugiados. Fábricas, estradas, pontes e plantações estavam destruídas. Um cenário de devastação total. Pouco depois, entre 1919 e 1920, as potências vencedoras se reuniram no Palácio de Versalhes para definir os rumos do pós-guerra. O Tratado de Versalhes impôs condições muito duras à Alemanha: redução de seu exército, devolução da Alsácia-Lorena para a França, perda de territórios para a Bélgica, Dinamarca e Polônia, além da divisão de seu império colonial e do pagamento de indenizações bilionárias. Não é difícil imaginar o resultado: um sentimento enorme de humilhação e injustiça entre os alemães, um terreno fértil para futuros conflitos. Nesse mesmo período, nasceu a Liga das Nações, proposta pelo presidente americano Wilson, com a ideia de manter a paz mundial, mediar disputas e evitar novas guerras. Só que tinha um detalhe muito curioso: os próprios Estados Unidos nunca entraram oficialmente na Liga. E com o tempo, outras potências também se afastaram. Sem a participação das nações mais fortes, a Liga foi perdendo força e acabou falhando em sua missão. A Primeira Guerra Mundial não foi só um conflito militar. Foi uma tragédia humana que mudou a política, a economia, a geografia e até a vida cotidiana das pessoas. As cicatrizes de 1918 atravessaram gerações e ajudaram a preparar o caminho para algo ainda mais devastador: Segunda Guerra Mundial. Olhar para esse passado nos ajuda a entender uma coisa: guerras raramente resolvem os problemas que as provocaram. Pelo contrário, deixam marcas profundas que atravessam décadas. E é justamente por isso que lembrar é tão importante, para que erros tão custosos não se repitam.